Bom pessoal, para quem acompanha o canal sabe que a gente está fazendo uma série em que a gente compara R$200 aplicados em cotas do MXRF11 e os mesmos R$200 aplicados em renda fixa, um CDB de liquidez diária de 100% do CDI. E já estamos entrando aí no terceiro mês que a gente está fazendo esse acompanhamento semanal, que inclusive eu vou deixar nessa playlist aqui nos cards, e hoje eu queria fazer um vídeo com um apanhado geral para alinhar os resultados que temos até aqui e as expectativas que eu tenho até o final do ano do que pode acontecer nessa série. Mas você pode se perguntar por que a gente está fazendo essa comparação? Por que vamos comparar a renda fixa com o fundo imobiliário? Olha, a gente tem visto que muita gente tem entrado no mercado de renda variável justamente por meio dos fundos imobiliários, especialmente o MXRF11, até pelo valor das cotas, pelo dividendo que ele paga, e isso é comprovado pelo número de cotistas que ele tem, mais de 1 milhão de cotistas. Por outro lado, historicamente, a renda fixa performa muito bem no Brasil, como vocês podem acompanhar nesse gráfico daqui. Então vamos a um exemplo. Imagine que você, no início do MXRF11, lá em 2011, tivesse comprado R$10.000 em cotas. Aqui no Fundos Explorer podemos ver que o retorno com dividendos foi de 74,49%. Então vamos adicionar R$ 7.449 aos 10.000 já aplicados. Agora vamos usar a calculadora do Banco Central para simular esses mesmos R$10.000 alocados a um investimento de 100% do CDI para o mesmo período de lançamento do MXRF11. Percebam que os R$10.000 se tornam quase R$30.000, então um retorno bem significativo em relação ao fundo imobiliário. E se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já conhece o MXRF11, e eu queria aproveitar esse momento para reforçar algumas características do fundo e fazer algumas observações que às vezes passam despercebidas por nós investidores. Então aqui, como informações iniciais, a gente sabe que se trata de um fundo com maior número de cotistas, né? Está inserido aí no segmento de papéis, sendo um fundo híbrido. E por que híbrido, né? É justamente para ele estar exposto e sua composição abranger diferentes ativos, né? Vamos ver nesse gráfico que a gente tem essa composição aqui para o fundo, que são os principais ativos do MXRF11. Então veja, a maior parte do fundo está exposta aos certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. E aí, para todo mundo estar na mesma página, vamos relembrar o que são os CRIs. Criam direito a crédito. Então vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho uma padaria e decido alugar o estabelecimento para um padeiro por R$3.000 por mês pelo período de 5 anos. Aí a gente estaria falando de R$180.000 em todo esse período. Mas aí eu, a fim de ter esse dinheiro já antecipado, eu procuro uma securitizadora, né, diferente de seguradora, que irá avaliar o nosso contrato, vai emitir um CRI no mercado financeiro, fazer a captação de recursos em uma ponta e me adiantar aquele valor, um pouco menor na verdade, por estar trazendo a valor presente. Então a securitizadora vai me repassar, por exemplo, R$150.000. Eu vou pegar aquele dinheiro e o fluxo de aluguéis que então receberia lá do padeiro passam a ser de direito da securitizadora. É assim que funciona a operação. Importante destacar também que aqui no caso do MXRF11 esses recursos vão estar atrelados a algum índice, principalmente o IPCA. Então a variação desse índice também vai influenciar nos recursos recebidos, para mais ou para menos. Temos aqui também 9% composto por permutas financeiras que funcionam da seguinte maneira. De um lado você tem o MXRF11 e de outro você tem uma incorporadora imobiliária. O MXRF11 faz uma prospecção por um lote, por exemplo, opta por comprar esse lote. A incorporadora oferece para construir, por exemplo, um prédio de 15 andares nesse lote. O MXRF11, dono do lote, aceita, mas com a condição de receber, por exemplo, 30% de todas as vendas futuras das unidades construídas nesses 15 andares. Então é dessa forma que se dá a permuta financeira. Já fica claro os riscos embutidos de obra, atrasos, inadimplências e outros. É um risco pouco falado e pouco considerado pelos mais de 1 milhão de cotistas desse fundo, concorda? Vocês sabiam disso? Em relação aos fundos imobiliários, aqui na parcela em que o MXRF11 atua como fundo de fundos, esses são os fundos que fazem parte da carteira do MXRF11. E aqui, só como curiosidade, destaque aqui para o GALG11, que é um fundo do setor de logística e que também é um fundo de base 10. Também tem uma cota ali parecida com a do MXRF11. E aqui completamos com 5% em caixa, que a gente pode observar a composição predominantemente em fundos de renda fixa. E aqui vamos dar uma passada nos indicadores fundamentalistas e alguns indicadores gerais aqui do fundo, começando pela liquidez diária. É importante a gente perceber esse grande volume de movimentações, aí da ordem de 12 milhões, mas que acaba não sendo tão relevante para nós pequenos investidores, porque dificilmente faríamos alguma movimentação próxima a essa ordem. Alguém já fez, né? Já deixei
nos comentários. Temos o último rendimento, que foi de 10 centavos, sendo que a última vez que o fundo pagou esse valor havia sido em janeiro de 2023. Dividend yield dos últimos 12 meses também com valor excelente, né? Dá uma média aí de mais de 1% por mês. Patrimônio líquido em 3 bi, né? E a gente pode reparar aqui nessa figura também o crescimento do patrimônio do fundo ao longo dos últimos 5 anos. Já o valor patrimonial, eu queria chamar a atenção para um detalhe e analisá-lo junto com o PVP. Então vamos pegar aqui a cotação de 10,52 e dividir pelo valor da cota patrimonial de 9,92. Chegamos no valor do PVP, o que indica que o fundo estaria caro em 6%. Mas quero chamar a atenção para o seguinte ponto. Veja, a cotação é do dia de hoje, em que estou gravando o vídeo, atualizado em tempo real. Mas e o valor patrimonial? Vocês sabem de que data que ele é? A que data que ele se refere? Então, se a gente abrir aqui o último informe mensal em que consta esse valor patrimonial, podemos ver que ele tem data de 31/1 de 2024. Percebem então que estamos calculando um dado de hoje com dados do mês passado? Claro que quando se trata de um fundo de tijolo, como de shopping, por exemplo, em que os ativos são avaliados uma vez por ano, essa defasagem é ainda maior. Mas mesmo para fundo de papéis marcados a mercado, ainda assim é importante estar atento a essas possíveis variações e distorções. E passando aqui para a renda fixa, nós escolhemos um CDB rendendo 100% do CDI com liquidez diária. E o que é o CDB? O CDB é um empréstimo que nós fazemos para o banco pega aquele recurso, faz um outro empréstimo na outra ponta, cobra juros desse outro empréstimo, recebe juros desse empréstimo, nos paga o nosso investimento com juros e fica com a diferença entre uma operação e outra, o chamado spread bancário. Em relação ao CDB, a gente repara que vai ser um recurso que sempre vai aumentar, mesmo que aos poucos. E o desafio é que há uma previsão do Banco Central, por meio do boletim Focus, na redução da taxa Selic, hoje em 11,25%, a expectativa é que ela finalize o ano de 2024 em 9%. E o CDI, que é o índice que nosso CDB está atrelado, ele sempre acompanha a Selic numa proporção de menos 0,1%. Ou seja, hoje o CDI é 11,15%, então a expectativa é que ele finalize também o ano de 2024 em 8,9%. Então o grande desafio vai ser ver o nosso dinheiro crescendo, mas numa proporção cada vez menor a cada reunião do Banco Central. E chama atenção também que aqui estamos tratando sempre de rendimento líquido. Isso porque o CDB está sujeito à tabela regressiva do imposto de renda. Então, nesse primeiro momento, nos primeiros 180 dias, ele está sujeito à maior taxa de 22,5%, mas ao final do ano, final do nosso projeto, a taxa que vai incidir de imposto de renda será de 20%. Da mesma forma que os rendimentos do MXRF11 e dos fundos imobiliários em geral são isentos de imposto de renda, da mesma maneira vamos considerar para a nossa renda fixa, a rentabilidade líquida isenta de imposto de renda também. Então os resultados até aqui têm sido estes. Vocês podem reparar que nas primeiras semanas a performance do MXRF11 foi bem superior à da renda fixa, isso ainda sem os dividendos, que só vieram depois, porque adotamos como premissa, para avaliar a rentabilidade do MXRF11 tanto a valorização das cotas quanto o recebimento dos dividendos. Você pode acompanhar inclusive no último vídeo da série, referente à semana 6, que esses R$ 201,40 do MXRF11, uma rentabilidade de 0,57%, se deu justamente pela soma da desvalorização das cotas com os R$ 1,90 recebido em dividendos. Então, de certa forma, os dividendos reverteram a perda na desvalorização das cotas. Em relação à renda fixa, como eu já havia mencionado a questão da incidência do imposto de renda, reparem que aqui, a partir da semana 4, há uma leve inclinação positiva. Isso porque, para investimento de renda fixa, nos primeiros 30 dias, além do imposto de renda, a incidência também do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que segue também uma tabela regressiva que é essa que vocês estão vendo na tela. Então, caso tivéssemos resgatado o investimento antes de 30 dias, além da incidência de 22,5% sobre o rendimento devido ao imposto de renda, ainda teríamos a incidência do IOF. Complicado, né? E algumas previsões e expectativas que tem em relação aos dois ativos que eu acho importante deixar registrado. Em relação ao MXRF11, o último dividendo foi de 10 centavos, o menor em um ano. Então cabe o questionamento, será que vai se manter uma tendência de queda nos rendimentos? Outro ponto, o principal índice dos recebíveis é o IPCA. E o boletim Focus do Banco Central tem sempre revisado a projeção de inflação para baixo. Então há uma expectativa de uma inflação menor até o final do ano.
Isso é bom para o nosso dia a dia, mas pode afetar diretamente o recebimento de recursos pelo emitir RF11. Então isso pode sinalizar para uma tendência de redução dos rendimentos. E será que as cotas também vão seguir essa tendência? É só acompanhar a série aqui no canal. E em relação à renda fixa, a expectativa é a redução da taxa Selic, o que fará que o nosso investimento continue aumentando, mas cada vez em uma proporção menor. Na penúltima semana da nossa série eu expliquei bem as tendências e expectativas para cada um dos ativos e que você pode acompanhar nesse vídeo daqui.